paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Gênesis. E hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 22 e no versículo 7, aonde o texto sagrado nos diz: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ora, quando nós olhamos para esta expressão do versículo 7 do capítulo 22 de Gênesis, nós percebemos que há um princípio importante nessa expressão. Vejamos que esse capítulo relata a solicitação de Deus a Abraão para fazer um sacrifício, daquilo que ele tinha de mais valoroso, aquilo que ele amava, pois era a promessa de Deus para Abraão. E quando a gente chega nesse versículo, nós já percebemos que o Senhor deu um prazo para Abraão refletir a respeito da oferta, pois ele teve que caminhar durante 3 dias até chegar ao lugar aonde seria feita a oferta do sacrifício. E quando eles chegam ali e deixam aquelas pessoas na beira, no pé do monte, que estavam com Abraão, e segue então Abraão e Isaque, seu filho. Então, durante esse momento em que estão os dois apenas caminhando para o momento do holocausto, Isaque, o filho de Abraão, faz esta pergunta para Abraão. E o que eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção, a nossa atenção, é que essa pergunta que Isaque, filho de Abraão, faz para seu pai revela a importância e a responsabilidade que nós, como pais, temos em instruir os nossos filhos sobre a maneira como nós devemos adorar a Deus. A gente percebe que muitas pessoas não têm o cuidado de ensinar as suas crianças a conhecerem a Deus, a saberem respeitar e temer ao Senhor. Mas, desde o Antigo Testamento até os dias atuais, há essa responsabilização da parte de Deus para com os pais em relação a esta instrução a seus filhos. Vejamos que quando eles vão para a execução do sacrifício que era oferecido naquela época, conforme o seu costume, Isaque, filho de Abraão, ele olha para todos os recursos que eles tinham e ele então pergunta ao seu pai: olha, nós temos quase tudo o que é necessário para oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas onde está o cordeiro? Naquela época, todo o sacrifício que era oferecido, ele necessitava de um animal para ser morto e oferecido ali como oferta ao Senhor. E quando aquele jovem, ele olha e ele percebe que tem tudo menos o cordeiro. Do ponto de vista daquele jovem, aquele culto estava incompleto, estava faltando alguma coisa para completar aquele culto. Isso demonstra que os seus pais o conseguiram instruí-lo e ele já sabia como é que adorava ao Senhor. Meu Deus, que revelação profunda! Você e eu temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos de tal maneira que ainda na sua infância eles já saibam como se deve adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor! Como se deve apresentar um sacrifício ao Senhor. E por isso nós queremos abrir o vosso entendimento para que
nós tenhamos consciência dessa responsabilidade. Eu louvo a Deus quando eu leio este texto, pois eu vejo aqui uma criança que foi bem instruída pelo seu pai, pois ela diz: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Glória ao nome do Senhor, que nós possamos alcançar este resultado no processo de ensino das nossas crianças na lei do Senhor, no temor do Senhor, no conhecimento do Senhor. Deus lhe abençoe, Deus lhe dê graça e que a paz do Senhor reine em seu coração.